Bom, então vamos para a nossa entrevista. Nosso assunto é eleições 2022 e é sempre um prazer termos aqui nesse programa, né? Que na verdade são apenas conversas, né? Mas são bem esclarecedoras. Exatamente. Pela receptividade que nós tivemos por parte das pessoas que pesquisaram e assistiram no YouTube. É verdade. O que nós vamos falar hoje? Olha, O assunto é eleições 22. Eleições. Qual foi o fenômeno por trás do que nós vimos, né? Isso é importante a gente abordar. O sistema propriamente dito é um sistema hermético. Então não dá para você falar nem bem e nem mal, né? Negócio de urna eletrônica. Hoje em dia tudo está informatizado. Até a justiça está informatizada. E nós queremos que seja. É lógico, mais nós rápido. somos pelo progresso. Pelo progresso. Uma falha é que o sistema não é auditável. E isso compromete o quê? A confiabilidade. Mesmo que ele seja um sistema perfeito, sempre fica aquele ponto obscuro. Por que eu não posso saber o que aconteceu? Né? Mas a própria lei eleitoral ela é obsoleta, porque ela não acompanhou o sistema. É a mesma lei eleitoral. E o objetivo da lei eleitoral é garantir o direito de escolha, a liberdade de escolha do eleitor, sem influências perigosas. O que eu chamo de perigoso? Perigoso é aquilo que não diz respeito à legalidade. Não é? Mas, enfim, o sistema... Vamos comprar a ideia de que o sistema é perfeito. Bem usado, né, em prol do povo. Exatamente. E não para aqueles que se apossaram do sistema. Exatamente. Para servir a sua turma. Seu poder, né? Seu poder, sempre o poder. Seu poder. Todo sistema existe para servir o poder. Mas no caso de uma república presidencialista e que se diz democrática, a legislação tem que servir ao povo. Porque é o único momento em que se outorga o poder. Né? Que você veja, fora isso, o povo tem pouco acesso à participação do exercício do poder. Mas o que me causou espécie foi a ação fraudulenta da mídia aliada com os institutos de pesquisa. Isso ficou muito claro. Né? E eles foram desmentidos pelo resultado. Não é porque eles davam que o candidato comunista ganharia em primeiro turno. Na realidade, ele foi para o segundo turno com uma diferença pequena, percentualmente falando. Né? E houve uma abstenção de 30% entre votos nulos e ausência. Dificuldade de chegar na urna, né? Tudo isso. Pessoas que ficaram 2, 3 horas. Isso aí é uma logística errada. Né? Mas a fraude foi antes da eleição. Foi durante o processo todo, não durante a campanha só, porque os institutos de pesquisa, certamente remunerados pelos interessados, na conclusão, no resultado das urnas, eles começaram a alardear a vitória, entre aspas, no primeiro turno, do comunismo. Isso foi uma fraude. Por quê? Porque o povo, a sociedade não é homogênea. Existem vários patamares de conhecimento, de experiência. Né? Me esclarece uma coisa. Divulgar esse tipo de pesquisa de uma forma tão fraudulenta, e tão disparatada, é punível? É crime. Olha. É crime. Em primeiro lugar, contra o consumidor. Em segundo lugar, é crime eleitoral, porque esta conjugação da mídia com pesquisas falsas, ela teve um objetivo fraudulento, que foi conduzir o resultado eleitoral, enganando o povo. Então, é a mesma coisa que você vender um produto vencido. O sujeito vai preso na hora.
eles venderam um produto falso. Quer dizer, você cria Uma expectativa tabela, uma falsa. expectativa. Aí usa a mídia comprada também, comprometida, Ou vice-versa, para divulgar essa coisa que... É um círculo vicioso. Círculo vicioso. Então, quais são os crimes que eles cometeram? Primeiro, crime eleitoral. Segundo, quando você prejudica as eleições de um país como o Brasil ou qualquer outro, você está pondo em risco a segurança nacional. Então, praticaram crime contra a segurança nacional. Não é? E crime contra o consumidor. Porque todos nós somos consumidores da mídia e também do resultado dos institutos de pesquisa. Não é? Então, você passa a acreditar que desceu o disco voador na Praça da Sé, por isso que a Praça da Sé tem tanto mendigo. Quer dizer, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Disparatado. Agora, quem poderia fazer a ação punitiva, quer dizer, a ação denunciante e levar adiante um processo? Veja, o autor da ação é o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, ele tem que tomar medidas imediatas. E eu diria até que esse processo fraudulento pré-eleitoral comprometeu o resultado das urnas. Então, a eleição como um todo ficou prejudicada. Não é? Então, esses institutos que apresentavam, porque a estatística é matemática, é uma ciência. A estatística não é o achismo. O achismo é coisa de botequim. Estatística é ciência. Se a estatística errou tanto, entre aspas, errou, foi porque ela tinha um objetivo. Sim. Então, o Ministério Público tem que imediatamente tomar as providências e denunciar criminalmente os responsáveis pelos institutos de pesquisa. Claro. Mas depois disso nós temos o segundo ato, né? O segundo ato as pessoas vão para as suas sessões, colocam seus votos, algumas saíram notícias estapafúrdias, teve cidades no interior do Nordeste que o número de votos era maior do que o número de habitantes da cidade. Isso aí não compromete o total. Não, o total, é sério, mas já mostra um pouquinho das discrepâncias desse segundo ato. Aí vem o terceiro ato, que é a apuração. A apuração, para mim, ficou mais discrepante ainda. Pela inversão do gráfico, você disse? A inversão, justamente quando a elevação dos dois candidatos, chega um momento que o Bolsonaro parou e o outro foi subindo e galgou até chegar no ponto final. Isso dizem que é impossível. Matematicamente, estatisticamente... Não pode. É um absurdo. Não existe uma sessão zero, né? Não teve voto nenhum durante... Não, isso não existe, é impossível. Bom, então tem esse terceiro ato. Sim, mas os ministros do Superior Tribunal Eleitoral, eles não são nem matemáticos e pouco entendem de estatística. E não entendem seguramente nada de informática. Então, eles estão querendo assegurar algo que não é da responsabilidade deles. Até porque o processo todo foi terceirizado. Então, veja, um processo eleitoral de um país continental ficar nas mãos de empresas particulares. Venezuelanas, provavelmente. Não sei se é venezuelana ou se é africana, não me interessa. Claro, interessa o seguinte, eu quero um sistema garantido institucionalmente, que não seja terceirizado. Verificável, auditável, né? Tudo isso, mas veja, aberta, nós não vamos criticar o sistema, e sim o crime pré-eleitoral que conduziu o resultado. Fraudulento. Sim. Por quê? Porque, em razão dessa disparidade intelectual de todas as sociedades, existe um segmento da sociedade que fala, não, eu vou votar em tal fulano porque eu não quero desperdiçar o meu voto. Então, se o Instituto de Estatística, se ele fala que
o Zé Bedeu vai ganhar, o sujeito vota no Zé Bedeu. Porque ele é feito o sujeito que vai no Jockey Club, ele quer votar no cavalo que está vencedor. Que está mais... Quer dizer, ele não tem noção política nenhuma. Então, veja, caso o Ministério Público não tome as providências denunciando criminalmente os responsáveis pelos institutos de pesquisa, ele estará incorrendo em ilícito penal também de prevaricação. Isso é tranquilo. São 3 crimes aí. Né? Vou repetir. Crime contra o consumidor, as relações de consumo. Crime eleitoral, porque procurou fraudulentamente influenciar o resultado de uma eleição presidencial. E crime contra a segurança nacional. Isso. Então, veja, o prato ali está abundante para o Ministério Público. Agora, o que preocupa? A América Latina e a América do Norte também, e até o Canadá, ele tem uma tendência do politicamente correto. Então, por exemplo, o Brasil, que é um país tropical e que a paquera aqui sempre foi livre, estão incutindo na sociedade que paquerar, que o footing, né? Que a paquera é uma invasão de privacidade. Não é. Não. Porque como é que as pessoas vão se conhecer? Natural. Como é que elas vão namorar? Não é verdade? Se aproximar. Vão se aproximar. Tal. Quer dizer que quem não frequentar clube não conhece ninguém, vai para o monastério. Então, veja. E a sociedade vive desse encontro, Claro. dessas uniões de famílias e que criam novas crianças e aumenta a população. É até atávico. E é a vida. É atávico. É. É o impulso atávico de conhecer, dos gêneros se relacionarem. Agora, por que eles querem embargar o relacionamento intergêneros? Porque quem controla a sexualidade das pessoas controla a sociedade. É verdade. Eles estão transformando o mundo num laboratório. No Canadá, se um homem olha para uma mulher, ela chama a polícia e ele vai preso. Está grave assim a Olhar. coisa. Está grave. Se ele dirige a palavra, ele vai preso em flagrante também. E eles estão querendo irradiar todo esse absurdo de controle social, que é a ditadura do controle social, para todas as Américas. Então você tem a América do Norte, que teve um processo eleitoral conturbadíssimo. Você tem a América Central com problemas seríssimos. Você tem todos os países andinos com governos comunistas. Agora, o comunismo é o quê? Um regime de controle. Apenas. Não, é o fantoche da banca internacional. Também é. Porque, por exemplo, vamos voltar para a Rússia do Lenin. Qual era a empresa que explorava petróleo no primeiro governo comunista? Era a Occidental Petroleum, ligado ao grupo Rockefeller. Os bancos internacionais é que financiaram com 20 milhões de dólares, isso é história, não estou inventando nada, 20 milhões de dólares em ouro a Revolução Bolchevique. Agora, que interesse teriam os bancos no comunismo? É muito simples. Eles querem trabalhar por atacado. Então, é como acontece no Brasil. Aqui não é comunismo, mas é quase. O governo pratica o confisco tributário e transfere o dinheiro da sociedade para os bancos a título de pagamento de uma dívida inexistente. Porque se você fizer um paralelo entre as taxas Prime, né, e a LIBOR, que são internacionais, que são taxas que o Brasil paga lá fora, com a Selic, que é a taxa oficial aqui do Brasil, e que, veja, a Selic é estabelecida não é pelo governo, ela é estabelecida pelas associações das empresas de crédito e financiamento e pelo Banco Central.
Então, a Selic aumenta de acordo com o interesse do mercado financeiro. Então, o que nós tivemos no Brasil? O superfaturamento da Selic, que é igual ao superfaturamento de obra pública. Então, na realidade, se fizer um paralelo com o juro internacional e a Selic, você vai ver que o Tesouro Nacional é credor do sistema financeiro de 1 trilhão e 500 bilhões, e não devedor de 5 bilhões, trilhões. Isso tudo explica o porquê da comunização do mundo. Que o comunismo é um instrumento de dominação. Porque, e o pior, você tem 2 setores improdutivos em qualquer país. É o setor financeiro, que não produz nada, e o governo, que também não produz. E eles vivem do quê? Do sistema produtivo. Então você teve uma crise americana em 2008, da subprime, que é provocada pela autofagia do sistema financeiro americano. Quando você esgota o setor produtivo com juros, você passa a consumir da própria carne, aí vem a crise. Aí o banco vira para o governo e fala, eu preciso de 30 trilhões aí para segurar. E os países do mundo inteiro, em 2008, pagaram o prejuízo dos bancos que eles próprios provocaram. Então, por que eu abordei esse assunto? Para explicar o porquê os bancos apoiam o comunismo. Só que os bancos apoiam o comunismo para ter lucro e escravizar o povo, sem produzir nada. É isso que está acontecendo no Brasil. Ou você acha que o Itaú é comunista? Não. O Itaú, ele quer explorar. Agora, eu sou capitalista. Eu entendo que o sistema financeiro é essencial, desde que ele não exorbite. Agora, quem aluga dinheiro tem uma tentação irresistível de canibalizar o sistema produtivo. Quando ele faz isso, ele passa no processo de autofagia, que é o que está acontecendo no sistema financeiro internacional. Que banco é feito companhia de aviação. O que não quebrou vai quebrar. Até a Panamérica quebrou. Todas as companhias aéreas quebraram. Os países escandinavos se uniram para ter uma companhia. A Alitalia fechou, deixou de funcionar. Então, veja, você tem negócios que são inexplicáveis. Companhia de aviação é lavagem de dinheiro. E banco também. Então, eles vivem de canibalizar o setor produtivo. E tudo isso explica, primeiro, um sistema eleitoral inexpugnável para o povo, para o eleitor. Uma pré-campanha fraudulenta, fraudada pelos institutos de pesquisa e pela mídia. E os banqueiros também, que bancam. E quem está pagando isso, pergunta-se, quem paga? Os banqueiros. Então, agora, as consequências disso. Nesse momento pós-pandemia, o Brasil surgiu como o verdadeiro celeiro da humanidade. É verdade. Então, nós garantimos segurança alimentar da Ásia, segurança alimentar da Europa do Norte, Oriente Médio. Oriente Médio. Então, a nossa vocação natural, em razão do sol e de colhermos 3 safras por ano, é alimentar a humanidade. Agora, se um país como o Brasil, com essa responsabilidade, é prejudicado politicamente para dar lucro para banco, a humanidade vai entrar em declínio, vai continuar em declínio. Faz sentido. Eu digo que o Brasil é o plano Marshall do 3º milênio. Por quê? Porque nós alimentamos a população. Se nós diminuirmos a produção... se nós diminuirmos a taxação, acabarmos com o confisco tributário aqui no Brasil, nós aqui temos uma média de 37% de impostos.
sobre o produto interno bruto. Se nós abaixarmos para 17 com imposto único, mesmo em cascata chega a 17, nós vamos aumentar o poder aquisitivo do povo. O Brasil vai puxar para o progresso toda a América Latina. Nós vamos aumentar o comércio internacional 5 vezes, estabilizar, reverter o espiral econômico na Europa Ocidental, garantir emprego nos Estados Unidos da América do Norte e segurança alimentar da Ásia. Esse é o nosso papel no terceiro milênio e nesse século, nesse decênio. Só para você ter uma ideia, a Europa do Norte no inverno não produz leite sem o pellet de casca de laranja do Brasil. Quer dizer, o que é descartável aqui é vida para eles. Então, não é só uma eleição, é evitar a debacle mundial. O Brasil hoje, ele ascendeu porque ficou público e notório que ele é a solução. O Brasil não é problema, é solução. É por isso que ele está sendo atacado. E como é que se ataca um país supostamente democrático? Através do seu processo, do seu mecanismo de escolha. Agora, o que é o eleito? É o melhor entre iguais. Eu garanto ao senhor que quem foi escolhido no primeiro turno não é melhor nem igual a ninguém, foi até preso. Então, nós temos que, se a legislação eleitoral e o sistema eleitoral, ou político eleitoral, não garante a escolha do melhor entre iguais para governar, ele não serve, precisa ser mudado. Essas reformas são emergentes, não é só para o Brasil, é para o mundo. Eu, durante quase 30 anos, eu combati o MST. E por razões que até fogem ao meu círculo de poder, nós vencemos. Nós evitamos a implantação da reforma agrária no Brasil. Com isso, nós salvamos a China da fome, que nós alimentamos 500 milhões de chineses com a nossa produção. Agora, o minifúndio inviabiliza o abastecimento. Se a reforma agrária tivesse vingado no Brasil, nós teríamos fome no Brasil e na China. Só para exemplificar. Então é o efeito borboleta. Você faz um barulho aqui e provoca um acidente na esquina. Então nós temos, nesse momento, que nos conscientizar da gravidade do problema, que não é só eleger fulano ou beltrano, mas a nossa responsabilidade de estabilidade mundial. Comida é essencial, água também, nós temos tudo isso. E melhor, se nós aumentarmos 5 vezes, como eu disse, o comércio internacional, vai haver uma nova era para a humanidade. E o Brasil pode fazer isso, desde que tenha estabilidade política, que é o que nós buscamos. Não sei se eu esclareci. Muito bom, não, excelente. Eu queria só uma última pergunta que está aqui na minha cabeça. Nós estamos para entrar no segundo tempo do jogo. Temos um segundo turno que vai decidir quem vai ser o próximo presidente. Nossa torcida é que continue da forma como está, porque há uma possibilidade de melhora. Claro. Do outro candidato, a gente só vê oportunidade de piora. Já mostrou o que fez. Foi até para a cadeia. Então, o que pode acontecer caso essa apuração, que eu considero, vou usar a palavra fajuta, mas não é uma coisa tecnicamente discutível, né? Sim. E aí ganha o oponente. O que pode acontecer nesse período do segundo turno até o dia 1º de janeiro? Para evitar a posse. Não é isso. Não é evitar a posse. O que nós temos que fazer é trabalhar agora. Nós estamos em 3 de outubro. 3 de outubro. Nós temos 26 dias para a eleição.
Nós temos que trabalhar para que aqueles que ficaram em casa salvem o Brasil e o mundo, né? Fazendo a escolha adequada, que é o voto no Bolsonaro. Por quê? Porque ele é melhor daqueles que se apresentaram. Exatamente. Né? Vamos analisar as duas senhoras, o Ciro Gomes, Padre. o padre não tem experiência, Não ele tem entrou para experiência. debater. Para debater, exato. Não é? Foi Exato. só para... Foi Fez o um, papel como é que é? dele. Foi um tempero no molho, né? Foi. E o outro que foi preso, quer dizer, né? 9 dedos. É um desclassificado. Não é Perigoso. E perigoso. É pior do que perigoso. Pior que É perigoso. como você pôr o porteiro na sala de cirurgia do hospital. Não dá. Não dá. Então nós temos que salvar o Brasil e o mundo, pedindo para aqueles que ficaram em casa que saiam de casa e votem no Bolsonaro para salvar o Brasil e o mundo. É isso que é o meu apelo, sincero. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado pela entrevista. E vamos trabalhar com afinco para esse novo destino para o Brasil. Vamos sim.